muito importante. Há pouco tempo atrás aconteceu um fato com a sua saúde, né? Você estava indo bem, as coisas estavam dando tudo bem, né? Estava todo mundo com cuidado. Já 10 de setembro, mais ou menos, né? 10 de setembro, foi a né? cirurgia. É mesmo, né? O que aconteceu? Você teve uma crise, né? Parece uma crise de dor abdominal, alguma coisa do tipo. Isso. Eu agora já sei, né, o que aconteceu comigo, mas eu não sabia muito bem o que tinha acontecido. Mas eu comecei a sentir muitas dores abdominais e não sabia o que era. Logo foi depois da minha mudança, né, que eu fiz sozinho essa mudança. Peguei peso, então não sabia o que estava acontecendo comigo. Aí descobri que o apêndice tinha rompido. É mesmo? O apêndice tinha rompido, estourado. E estava sendo tudo generalizado. E você foi para o hospital sozinho? Ele ia e voltava para o hospital. Sim. Eles dava remédio para dor e mandava embora. Dava remédio para dor e mandava embora. Né? E Deus é tão maravilhoso que o Douglas morava numa comunidade. O pastor falou para ele: não, eu quero que você mude daqui, mude para outro lugar, nós vamos te ajudar. E nesse lugar, quando o Douglas passou mal, o Zeca arrebentou a janela, pegou o Douglas no colo e salvou a vida, vomitava muito sangue, muito sangue, e foi levado ao hospital, né? Às pressas, a cirurgia foi feita às pressas, né? A cirurgia correu tudo bem, né? A cirurgia foi uma maravilha. O que aconteceu foi após a cirurgia, onde eu tive a parada cardíaca, né? Você teve uma parada cardíaca? Duas paradas cardíacas. Você chegou a entrar em coma? Entrei em coma, sim. Entrou em coma. Entrei em coma induzido, né? O Douglas, não foi induzido não, né, Samuel? Não foi induzido. Como que foi? O Samuel está com a gente aqui, o Samuel acompanhou toda essa história. Vem aqui perto, Samuel. Samuel é nosso discípulo, o pastor estava na Europa, ele é da área da saúde, pôde acompanhar de perto. Chega mais, Samuel. Fala aí, Samuel. O que aconteceu? O Douglas, na verdade, ele teve duas paradas. Ainda no centro cirúrgico, ele teve uma parada de 20 minutos. No meio da cirurgia? No final da... Quantos minutos? 20 minutos. Misericórdia, Jesus. E aí? E foi reanimado. Parte da equipe médica já havia desistido da vida dele. Apenas um dos médicos disse: não, eu não vou perder essa vida. E depois, quando ele chegou à UTI, saiu do centro cirúrgico, ele teve a segunda parada, uma parada de 4 minutos, e nós acompanhamos. E na nossa conversa com o médico, o que ele disse foi para mim e para a mãe do Douglas, que o Douglas precisava de 24 horas ainda nos aparelhos, ainda na medicação, para começar a ter chance de alguma coisa. Não era chance de vida. Para ter chance de alguma coisa, ele precisa de 24 horas do jeito que está. Se ele tiver mais alguma intercorrência, qualquer coisa, infelizmente não há mais o que fazer. Essa foi o diagnóstico clínico médico. E ele desacordado. Ele desacordado. O médico disse para mim o seguinte: olha, não tem coração, não tem pulmão, não tem temperatura, não tem respiração, não tem nada. De verdade, para ele começar a ter chance de alguma coisa, eu não estou falando de chance de vida, para ele ter chance de alguma coisa, nós precisamos que nas próximas 24 horas ele fique do jeito que está. E vocês, se vocês creem em alguma coisa, se vocês creem num ser maior, a hora de apelar, a hora de orar, a hora de pedir é agora. O médico disse isso? O médico disse isso pra gente. E você estava lá? Ele estava presente. E aí, o que aconteceu? Vamos deixar o nosso irmão, porque o Samuel... E aí eu fiz contato com o pastor, que estava na Europa, disse a ele o que tinha acontecido, disse: pastor, de verdade o Douglas está morto. Esta é a grande verdade. O próprio médico nos disse isso. Falou: olha, está morto, só tem remédios e equipamentos mantendo ele numa condição cerebral que a gente considera crítica. Porém, vamos lá. E aí, conversando com o pastor falou: não, nós cremos, esse é o diagnóstico do médico, mas o diagnóstico do céu é outro. Aleluia! E eu conversei com a pastora Patrícia, que hoje está aqui, mas naquele momento estava também num procedimento de urgência, internada. Também estava na cirurgia da vesícula, né? Cirurgia da vesícula, e nós chamamos toda a liderança da igreja para oração, né? Uma reunião de oração. Começamos às 8 da noite de uma sexta-feira a oração, e encerramos às 8 da noite do sábado. 24 horas em oração. 24 horas em oração. Houve
verdadeiro mover dos céus em direção da vida do Douglas. Nós profetizamos naquela noite que o Douglas ultrapassaria os limites de Guarulhos, ultrapassaria os limites de São Paulo, do Brasil, alcançaria milhões de vidas no mundo com seu ministério. Em nome de Jesus. Enquanto o inferno decretava a morte do Douglas, nós decretávamos vida sobre ele. E foram 30 e poucos guerreiros comigo em oração. Nós ficamos das 8 à meia-noite naquela sexta-feira, de forma muito firme, resistiram realmente comigo. Recebemos direção do pastor Renato, da bispa Gisela, para amaldiçoarmos as bactérias que estavam corroendo a vida do Douglas. Nós fizemos isso em conjunto. O diácono, o seu Ivo, o Marcos, foram guerreiros junto conosco. Aleluia. E glória a Deus, hoje eu estou vendo o milagre na minha frente. A palavra foi muito engraçado, porque a Sara Nossa Terra toda recebeu uma palavra que esse era o ano que a graça iria prevalecer. Amém. Eu lá no hospital também tinha retirado a vesícula, tinha falado com o Douglas, ele me ligou, falou: pastora, eu tô morrendo. Eu achei que era brincadeira dele, né? Aí liguei pros líderes, falei: fica atento. Só que essa palavra não saía da minha cabeça. Eu recebi uma palavra profética. A Sara Nossa Terra recebeu uma palavra que é o ano da graça e que a graça vai prevalecer. E nisso eu descansei. Eu falei: está toda sobre a Sara Nossa Terra. E o Douglas faz parte da Sara Nossa Terra. Graça é favor, é chance. Eu falei: Deus, por isso que o Senhor trouxe o Douglas pra cá, porque agora ele vai ter essa chance. É a vez dele, por isso que ele veio pra esse lugar. E nesse momento, meu coração, eu tive paz, porque eu tive toda a convicção do mundo, toda a fé, que realmente a graça ia prevalecer, que o favor de Deus estava sobre a vida dele. Aleluia. Olha só, aí ele lembra aqui, foi dito, foram 24 horas de oração, viu? Você estava desacordado, você estava no céu, você nem sabia. O Douglas estava morto, gente, o Douglas estava morto, presta atenção. E neste sábado que isso aconteceu, nós levantamos um clamor, e no domingo seguinte, levantamos um clamor na rede das igrejas da Sara Nossa Terra, que estão na minha coordenação. E você, meu querido, que está ouvindo, que você orou um dia que eu falei no púlpito, tem um rapaz morrendo agora, e nós vamos repreender a morte. E a igreja entrou num clamor sobrenatural naquele domingo, repreendendo a morte. E algumas pessoas, meus queridos, vocês que estão ouvindo, as pessoas que estão ouvindo, às vezes não sabem o que elas fizeram. Elas ergueram a mão, elas profetizaram, elas clamaram. Meu querido, você que está me ouvindo agora, pessoal aí do Vila Catarina, Morumbi Sul, o pessoal de Parelheiros, Interlagos, todo mundo aí de Guarulhos, todo mundo aqui mandando abraços e beijos, né? Você aí do Arena Jovem, o Maurício Lopes está dizendo aqui: estou me convertendo com esse testemunho. Ele é nosso líder lá. Meu Deus do céu, eu orei por ele. Que Deus é esse? Eu orei. É isso mesmo, Maurício. A gente não sabe o que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo um milagre acontecer. E dessa maneira, o espírito de morte foi repreendido. E o espírito da vida veio sobre ele. O que você está ouvindo aqui agora, meu querido? Da pastora Patrícia, Samuel, né? Do Douglas. Você está ouvindo um relato verdadeiro. Quando Deus tem um propósito, nem a morte pode impedir. E o propósito está estabelecido sobre a vida desse rapaz e sobre a sua vida, meu querido. Essa é a palavra de Deus. Nós vamos voltar daqui a pouquinho com mais. A partir da fé se torna possível. O milagre de Deus está estabelecido. Meu querido, e aí nós conversávamos aqui, meu Deus, é muita coisa que aconteceu, né? Muita coisa, né, Douglas? Muita coisa. Você tem noção que você estava morto? Olha, depois que eu voltei, eu até brinquei. Eu falei: gente, eu ia morrer sem saber, porque... Ele falou isso. Você sabe o que o apóstolo Paulo diz? Morrer para mim é lucro. Viver é que é difícil. Por isso que o nosso grande desafio é viver. E quando Deus nos leva, Ele nos leva porque a nossa obra está completa. É assim que o crente vive. Nós somos promovidos porque completamos a obra. Quando não está completa, o clamor traz um milagre. E aí, Samuel, e aí, pastora, conta um pouquinho mais para mim. E aí, esse clamor, diga. A parte interessante desse clamor que ocorreu na sexta-feira, enquanto nós íamos do hospital para a igreja, estávamos em 3 pessoas, os outros 2 estavam conversando. E eu fiz uma oração ousada, né? Eu falei com Deus: Deus, eu te conheço, eu sei que você faz
e pode todas as coisas. E eu testemunho, eu falo da tua palavra, eu vivo milagres, eu sou um milagre. Mas eu vou dizer pro teu povo agora, neste momento de oração, que os médicos dizem que o Douglas está morto, mas nós cremos pela vida. E se o Senhor não fizer, nunca mais eu falo isso pra ninguém. Não é em púlpito, não é em lugar nenhum. Eu não era uma chantagem com Deus. Não era chantagem, era um desafio meu com Deus. Eu falei, Deus, eu creio no milagre e eu sei que vai acontecer. E nós fomos, e alguns dias depois, né? Primeiro, no decorrer desse processo, quando o pastor voltou da Europa, quando a pastora saiu do hospital e pôde visitar o Douglas, dentro do centro cirúrgico, o médico proferiu uma nova sentença. Né? A primeira é que ele precisava de 24 horas. A segunda, pastora, qual foi? O médico falou conosco que se o Douglas sobrevivesse, as sequelas seriam irreversíveis. Meu Deus. E eu e o pastor Antenor olhamos um pro olho do outro, na hora já não concordando com aquela palavra, porque a gente tinha acabado de orar sobre a vida do Douglas, ungí-lo. Cada vez que a gente ia na UTI, a gente ungia, declarava a vida, a graça vai prevalecer. E aí nós saímos daquela sala de mão dadas até o estacionamento para pegar o carro e nós fomos orando. O pastor orando e ele falava assim, eu quebro essa palavra e eu declaro vida e eu sei que o Douglas vai sair dali, ele vai... Pode ser louco tudo isso, Deus, mas eu creio nesse Deus, eu sou louco. E eu creio que o Douglas vai cantar melhor, porque o Douglas é um roxinol, né? A voz dele é para a glória de Deus. E ele vai cantar melhor do que ele cantava, e ele vai ganhar multidões para Jesus. Deus está permitindo tudo isso para que o testemunho dele salve multidões. E aí nós fomos orando até a igreja e acreditando nessa palavra. Agora, por isso que quando eu fico perto do Douglas ainda, né, meu filho, ele liga para mim e fala, bom dia, pastora, é seu filho Neguinho, né? E aí eu falo, Deus é realmente um filho mesmo, e o que Deus fez, só o poder de Deus, né? Só o poder de Deus. E Douglas, me conta uma coisa, rapaz. Quando você ficou sabendo que esse povo todo levantou esse clamor por você, e aí? Nossa, eu fiquei super emocionado, porque eu falei assim, nossa, caramba, todo mundo orou por mim, todo mundo intercedeu pela minha vida, sabe? Eu sou grato primeiramente a Deus e sou grato a todos que oraram por mim. Me fala uma coisa, Samuel, como que ele estava no hospital, assim, o aspecto dele físico, como que era? Desesperador, né? Teve inclusive uma das pessoas que nós montamos uma escala de visita para o Douglas. Amém. Então, no período da tarde, no período noturno, havia uma escala, as pessoas iam visitá-lo, e uma das pessoas que foi logo no segundo dia, foi durante o sábado, nós estávamos com o relógio de oração, e a pessoa entrou em desespero, porque ele estava absolutamente inchado, né? O coração, o peito ultra inchado. É mesmo, torce enorme. Totalmente deformado, parecia, na verdade, assim, eu que trabalho na área médica, parecia já um cadáver. Parecia um cadáver inchado, com todo aquele inchaço pós-morte. Na realidade, nós vivemos esse processo de melhoria dia a dia. Eu acompanhei todos os dias praticamente. Conversei, interagi com a equipe médica do hospital. E uma das conversas que eu tive com uma das médicas, ela dizia, é impossível, esse cara, eu vou tirar ele da clínica médica rapidamente e vou levá-lo para a área de psiquiatria, porque ele é irreversível, o quadro dele é irreversível. Para honra e glória do Senhor, coisa de uns 20 dias depois de todo esse processo, eu fui acompanhar a alta do Douglas. Oh, meu Deus. E quem tava louco era todo mundo, não era a gente, não. Para desespero daqueles que não acreditavam, o Douglas saiu do hospital andando, né? Ele saiu andando, e eu voltei com ele cerca de 3 dias depois para uma visita à fono, e eu fiz questão de andar com ele por todas as alas do hospital. Eu levei ele para abraçar a equipe médica, a equipe de enfermagem, o pessoal que havia cuidado dele na UTI, e assim, infelizmente eu não gravei, porque todos eles diziam, é impossível ser a mesma pessoa, é impossível esse cara estar em pé. Qual é esse hospital, Samuel? Hospital Municipal de Urgências, lá de Guarulhos, HMU. Um abraço para toda a equipe médica, equipe de enfermagem, o pessoal que cuidou desse menino, que foram instrumentos de Deus para a vida dele. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe vocês, queridos. Eu sei que vocês vivem no meio da morte.
hospital de emergências, eu sei como é que é isso, é morte o dia inteiro, mas vocês viram luz no meio das trevas, é ali que o Senhor habitou, é a bênção de Deus. Queridos, esse testemunho é sobrenatural, e está aqui o Douglas, o Samuel, a pastora Patrícia, estão aqui conosco, dando esse testemunho para você. Sabe por quê? Por que que hoje esse testemunho está chegando na tua casa? Porque é o dia do teu milagre. É o dia de acontecer o sobrenatural na sua vida. 3081-7500 é o telefone do Parceiros de Deus. 3081-7500 é o telefone que você deixa seu pedido de oração. Mas agora eu quero que você ouça. O Douglas, ele está em recuperação, né, Douglas? Tá recuperando, as cordas vocais ainda não estão bem, né? Eu quero profetizar sobre você, viu, Douglas? Eu tenho certeza que Deus vai começar um projeto a partir de agora com você. E ele tem uma canção que ele canta, ele vai fazer aqui uma capela pra gente, né? Quando chega na igreja, você estava cantando agora há pouco, né? Mas faz sua voz, eu sei que você não pode cantar com a potência da sua voz, né? Ele está em recuperação, ele vai fazer aqui bem baixinho, bem calmo, e eu quero que você ouça essa canção e receba no seu coração. Em seguida eu vou orar, nós vamos continuar com a nossa programação, eu vou orar e vou liberar uma palavra de vitória sobre você. Olha, se Deus tirou esse rapaz da morte e da história que ele passou, e eu quero que o Douglas profetize com a voz sobre a sua vida. Ele vai cantar suavemente, não esforça a sua voz, tá? Mas eu sei que vai ser uma canção que vai ressuscitar você onde você está. Vai lá, Douglas. Amém. Essa canção, ela fala muito no meu coração, né? Porque ela tem um trecho muito lindo que diz assim: adore, mesmo se o sol não brilhar. Amém? Vamos lá. Adore, se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Simplesmente adore o fogo do altar. Preciso estar aceso sempre. Jeová Jireh, provedor, Ele sabe o que eu preciso, Ele vai cuidar das coisas. Jeová Shalom, minha paz que o mundo não conhece. Eu tenho tudo o que preciso em mim. Amém. Oh, meu Deus, meu Pai, nesta canção nós levantamos a nossa oração por um povo ferido, por famílias destruídas, jovens que desistiram da história. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida, e vida em abundância. Nós louvamos ao Senhor pela igreja, louvamos ao Senhor pela vida do Douglas, e porque uma igreja que clama existe para trazer a vida no lugar da morte. Em nome de Jesus. Amém. E se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Pastora Patrícia, muito obrigado, Pastora Patrícia. Foi um prazer estar aqui com vocês, podendo trazer esse milagre de Deus aqui para os nossos ouvintes. Vocês aqui nos presentearam. Samuel, muito obrigado, Samuel. Obrigado pela sua disposição, pela sua... E será eternamente. Douglas, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado, Senhor, né, por ter me dado essa oportunidade de estar contando um pouquinho sobre a minha vida, e espero que as pessoas realmente tenham sido impactadas aí, porque tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu tenho certeza. Douglas, vou te falar uma coisa como profeta agora. Eu estou aqui na rádio há algum tempo e nas igrejas há muitos anos, e eu nunca percebi um propósito tão sólido de Deus sobre uma pessoa. E eu quero confirmar as profecias que foram derramadas sobre a sua vida, sabe? Você será um grande homem na música e na adoração. Nunca desvie os seus pés,
Porque as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se faz novo. Deus colocou pessoas ao seu lado, e são pessoas que te amam. Não são pessoas que têm interesse na pessoa, no homem, mas pessoas que têm interesse na profecia derramada sobre a tua vida. Você é um instrumento de Deus. Guarda teu coração, guarda teu espírito, guarda tua alma e guarda o teu corpo. O corpo nos trai. O corpo quer coisas que o espírito não quer. Mas guarde, porque você vai chegar nos lugares altos e você vai lembrar desse dia. O dia em que Deus trouxe a vida dele para você e não a vida que o homem plantou. Amém? Deus te abençoe tremendamente.